Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa terça-feira, começa agora. A maioria entre os indecisos e votos em branco, as mulheres devem decidir os caminhos dessa eleição. E elas estão cada vez mais seletivas e cuidadosas na hora de escolher os candidatos. Uma criança morre a cada 5 segundos no mundo. As principais causas são doença, violência e acidentes. O relatório das Nações Unidas mostra que boa parte dessas mortes poderia ser evitada com medidas simples. Além de definir as leis do país, deputados federais e senadores ocupam o Congresso, uma casa que custa 10 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Por isso é fundamental escolher bem. Na Ásia, líderes das Coreias do Sul e do Norte se encontram mais uma vez. A expectativa é que avancem as negociações para retomar definitivamente as relações diplomáticas entre os dois países e a cooperação econômica na Península Coreana. No esporte, Brasil vence Canadá no Campeonato Mundial de Vôlei. E a portuguesa de Desportos perde para o Ituano na Copa Paulista e dá adeus à chance de voltar à Série D do Brasileirão no ano que vem. Já é possível compartilhar quase tudo no Brasil de hoje. Casa, carro, bicicleta, até guarda-chuva. Mas será que somos uma sociedade preparada para o uso conjunto de alguma coisa? O que é público não é de ninguém. O que é público é de toda e qualquer pessoa que paga impostos, que viva na cidade. E se é de todos, todos devem zelar. Se você estraga tudo, você nunca vai ter um progresso e para frente, né? Tem que usufruir tudo que você tem direito. Em tempos em que compartilhamento virou palavra de ordem, é preciso cuidar ainda mais de um bem para que ele seja útil para outras pessoas. Isso vale para o transporte público, para a carteira da escola, para a lixeira da rua e até para a bicicleta compartilhada. Lucas tentou usar uma delas hoje em São Paulo, mas estava quebrada. Se as pessoas pensassem melhor, a gente conseguiria ter coisas mais bem cuidadas e a mobilidade urbana, com certeza que é um problema, estaria melhor, né? São muitas as imagens de bicicletas compartilhadas destruídas na internet, apesar da empresa responsável pelo serviço dizer que os atos de vandalismo são raros. Para este psicólogo, a falta de cuidados com o que é de todos é um reflexo da falta de cuidado com o outro. As pessoas se hostilizam por dificuldade de conviver, mas têm obrigação de conviver, precisam dividir, compartilhar. Em São Paulo já é possível compartilhar até guarda-chuva. Com um aplicativo no celular, dá para se proteger da chuva pagando R$1 por hora. Depois é só devolver o equipamento. E o número de pessoas que não devolvem é mínimo. As pessoas cada vez estão mais preocupadas com o acesso e não mais com a posse do item. Então as pessoas querem ter o acesso ao item e sabem que outras pessoas também vão ter o mesmo acesso a esse item. O exercício do compartilhamento proposto pela tecnologia pode fortalecer nosso cuidado com as coisas e com as pessoas, quando também se compartilha educação. Só é possível resolver essa questão através de educação e uma reformulação cultural. O aprendizado de surpreender no outro uma extensão de si mesmo. Hoje foi lançada a 6ª edição da pesquisa TIC Kids Online Brasil, que monitora o uso da internet por crianças e adolescentes. A repórter Adriana Cimino tem os detalhes dessa pesquisa. Boa tarde, Adriana. Conta pra gente o que significa TIC Kids. Oi, Aldo, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Entre os resultados dessa pesquisa, que mapeia o uso da internet de crianças de 9 a 17 anos, existe aí um dado sobre a forma de acesso. 93% das crianças e adolescentes entrevistados disseram que usam o celular para acessar a internet, ou seja, esse dado superou aí o acesso pelo computador. E 85% das crianças entrevistadas elas afirmaram ter acessado a internet nos últimos meses. A maioria para tarefas escolares e por vontade própria para pesquisar sobre o assunto discutido em sala de aula e para se informar sobre as notícias. Nos momentos de lazer, a maioria das crianças e adolescentes usa a internet para assistir filmes e séries e ouvir músicas. Eu vou conversar agora com o Fábio Ceni, que é coordenador de pesquisas do CETIC-BR. Vou repassar para ele a sua pergunta. O nosso apresentador
apresentador, ele quer que você primeiro explique o termo TIC, né, do que se trata, e depois traga informações aí sobre a segurança. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. A gente usa o termo TIC como sigla para tecnologias de informação e comunicação, que envolve as novas tecnologias digitais, especialmente a internet. Nosso foco da pesquisa é muito grande na internet. E como você bem citou, a gente de fato mostra uma série de oportunidades que a internet abre para crianças e adolescentes, seja do ponto de vista da informação, como da própria comunicação e o engajamento com problemas e temas da sua própria comunidade. Mas há também uma série de riscos e questões e conteúdos inadequados que circulam na rede, e para isso eu acho que o papel dos pais é fundamental. A pesquisa entrevista os pais e entende que eles têm que estar cada vez mais atentos a esse tipo de conteúdo e dialogando com seus filhos, né, sobre isso. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Olha, a pesquisa ela é bem completa, bem abrangente, então se você quiser ter acesso a todos os dados, é só entrar nesse site que vai aparecer aqui embaixo, que é cetic.br. Aldo. Obrigado, Adriana, pelas informações. Olha, o espaço de leitura no Parque da Água Branca, aqui em São Paulo, ganhou uma cara nova. A repórter Laís Duarte vai mostrar um pouquinho para a gente o que o público, né, vai encontrar nas próximas visitas. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. O espaço de leitura aqui no parque existe desde 2010, mas agora ganhou reforços. Quer ver só? Tem quiosques temáticos como esse aqui, uma gibiteca e mais de 800 livros novos, infantis e infanto-juvenis, para ler enquanto se aproveita essa paisagem tão bonita aqui do parque. Eu vou conversar com a professora Lúcia França, presidente do Fundo Social de Solidariedade. Boa tarde, professora. Gostaria que a senhora contasse qual é a programação para esse primeiro final de semana de espaço renovado. Boa tarde. Antes de tudo, o que me moveu hoje foi a felicidade, a gratidão por tanta parceria que nós conseguimos aqui para poder revitalizar esse espaço. Mais dia 22, das 10 às 17 horas, nós esperamos você, toda a família, porque nós vamos ter apresentação de cosplay, nós vamos ter uma tarde de autógrafos com o autor mirim de livros, nós vamos ter oficinas de leitura, oficinas de mangá e vamos encerrar nossa tarde com uma balada kids. Ok, muito obrigada pela participação. Isso tudo é de graça, viu? Quem quiser conferir é só chegar aqui no Parque da Água Branca, que fica na Avenida Francisco Matarazzo, na Zona Oeste de São Paulo, pertinho do metrô Barra Funda. Aldo. Obrigado, Laís, pelas informações. Falar de eleição, as mulheres são maioria na população, maioria entre os eleitores e também a maioria entre os indecisos. Nas urnas, elas serão decisivas na escolha dos próximos representantes. Há 20 dias das eleições, a grande oferta de candidatos ainda não foi suficiente para definir votos de uma parte do eleitorado. Não sei em quem vou votar. Estou pesquisando, mas não defini ainda não. Porque a gente fica pensando para não tomar a decisão errada, né? As mulheres são maioria entre os eleitores brasileiros. A pesquisa feita pelo Datafolha nos dias 13 e 14 deste mês revela que 8% delas estão indecisas, o dobro dos homens. As mulheres sempre buscam entender mais o que os candidatos estão propondo. Para elas é importante saber quais são as medidas que vão ser tomadas em áreas que até agora não foram discutidas nas campanhas, ou não fortemente, como saúde, educação, temas que têm a ver com o cotidiano. A falta de representatividade feminina nos poderes legislativo e executivo é outro fator que pode explicar a indefinição das eleitoras. Com apenas 15% de mulheres no Senado, 11% na Câmara dos Deputados e 2 governadoras em 27 unidades federativas, há uma impressão de distanciamento da política, que aos poucos diminui e fica mais evidente com a preferência de votos em candidatas mulheres. Por alguém que consiga nos representar e trazer o mínimo de direito que a gente precisa. A gente tem que mostrar nossa força, a gente tem que estar lá presente. Para esta cientista política, os candidatos já perceberam essa demanda e a força que o voto das mulheres terá neste pleito. Como os candidatos vão responder às demandas e vão tentar apresentar propostas que vão ser atrativas para as mulheres. E acho que não só nas questões majoritárias, para presidente, mas para governador, para senador, para deputado, porque se as mulheres estão indecisas para a eleição majoritária, né, para presidente e governador,
Imagina para os candidatos a deputado estadual e federal, que é ainda mais difícil a escolha normalmente. Índios Yanomamis mantêm servidores da saúde reféns em Roraima desde domingo. Além disso, eles apreenderam 3 aviões usados em operações. 2 crianças indígenas morreram nos últimos 10 dias. Os servidores da Secretaria Especial de Saúde Indígena estão na região de Surucucu, no município de Alto Alegre, no norte do estado. Os indígenas exigem a saída do coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, Rosicler de Jesus Oliveira. De acordo com eles, as comunidades mais afastadas, que normalmente recebem atenção via helicóptero, não são atendidas há 90 dias. Além disso, dizem que não há diálogo com o coordenador, que não ouve as demandas da população. Líderes Yanomami garantem que não houve nenhum tipo de violência contra os profissionais da saúde. Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde, responsável pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, e em nota a pasta diz estar em diálogo constante com as lideranças Yanomami. E o Ministério também disse que os 21 profissionais e 4 pilotos não são reféns, continuam trabalhando, e que os índios apenas impedem as aeronaves de voltarem à base. Sobre as mortes das 2 crianças, a nota diz que os casos estão sendo investigados. A cada 5 segundos, uma criança menor de 15 anos morre no mundo. Se ela for africana e tiver entre 5 e 14 anos, por exemplo, tem 15 vezes mais chance de morrer do que uma europeia. As causas da morte são doenças, violência e acidentes. Os dados são da Organização Mundial de Saúde, do Banco Mundial e do Unicef. O documento classifica a situação como inaceitável. Foram mais de 6 milhões de óbitos no ano passado. Segundo o relatório, a maioria das crianças poderia ter sido salva através de soluções médicas simples, vacinas, água limpa e eletricidade. Os números indicam que, apesar do alto índice de mortalidade infantil no mundo hoje, nos últimos 30 anos, houve uma queda expressiva. Mais de 12 milhões e meio de crianças menores de 5 anos morriam em 1990. O ano passado foram quase 5 milhões e meio. Entre crianças de 5 a 14 anos, as mortes somavam mais de 1,5 milhão em 1990. Em 2017, foram menos de 1 milhão. Nessas eleições, a gente também vai escolher deputados federais e senadores. Isso fica meio escondido no noticiário, né? Eles fazem as leis lá no Congresso. Sabe quanto custa essa casa? 10 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. As leis e todo esse gasto são motivos mais do que suficientes para escolher bem quem você vai colocar lá. 513 deputados federais, 81 senadores. Todos lá, teoricamente, para representar os interesses de quem votou neles. Teoricamente. Não concordo com os valores, não tem nada a ver com as coisas que eu acredito. Eles estão olhando para eles mesmos, não para a gente. E eles estão lá cheios de privilégios, cheios de super aposentadorias. Segundo o levantamento feito pela organização Transparência Brasil, o orçamento anual do Congresso já ultrapassa os 10 bilhões de reais. O que a gente tem é que hoje o Congresso, o orçamento está acima de 10 bilhões, se somarmos o Senado e a Câmara. E se a gente dividir esse número pelos 594 parlamentares, você tem mais ou menos um gasto médio de 17 milhões por parlamentar. O salário médio de cada deputado federal é de R$ 33 mil. Para quem não aceita o apartamento funcional, o auxílio moradia médio é de 4 mil. Todos têm uma verba de 100 mil reais para contratar até 25 funcionários e recebem 2 salários no primeiro ano e no último mês da legislatura como ajuda de custos. Existem aí regulações de teto constitucional para salários de parlamentares e, em paralelo, foram criadas historicamente uma série de auxílios e benefícios que não são computadas dentro desse salário. Então, na prática, você consegue aumentar o ganho de um parlamentar sem infringir o teto constitucional. É gasto com roupa, terno, sapato, almoço, bens de consumo que um trabalhador comum pagaria do próprio bolso. A verba indenizatória pode chegar até R$ 45 mil mensais por gabinete. É só apresentar a nota fiscal e a casa reembolsa. A Câmara dos Deputados, por exemplo, recebe pedidos de cerca de 1.500 reembolsos por dia. A diretora da Transparência Brasil diz que o Congresso já chegou a ter mais de 60% dos parlamentares com algum tipo de processo no Tribunal de Contas. O principal problema é a falta de fiscalização. Ele apresenta uma nota fiscal e, se estiver ali formalmente correto, ele vai receber aquele dinheiro.
não há estrutura na casa para fiscalizar isso. É muito mais caro você não fiscalizar, né? É muito mais caro. Os gastos públicos dos deputados estão disponíveis para toda a população através da Lei de Acesso à Informação, mas nem sempre são fáceis de se entender. Para ajudar nessa missão, você pode pedir a ajuda da Rose e do Jarbas. Os dois foram criados por um grupo de programadores com financiamento coletivo. A Rose é um robô que cruza dados e rastreia informações, como notas com CPFs inválidos, preços de refeições discrepantes e gastos com bebidas alcoólicas e presença em plenário. O Jarbas é o site que junta tudo isso. A plataforma se chama Serenata do Amor. Você coloca o nome do deputado e vê se ele pediu algum reembolso suspeito. No site, eles disponibilizam relatórios mensais das checagens. Este ano, mais do que nunca, é preciso usar todas as ferramentas disponíveis para conhecer as opções antes de escolher o seu candidato. O que realmente consegue impor algum controle é sim a opinião pública, é sim a necessidade de reeleição. As pessoas precisam saber, precisam rejeitar e precisam não aceitar mais esse parlamentar. Às vezes a gente fica muito focado em que o presidente está fazendo, o governador, mas a gente não olha para os deputados e são as pessoas que estão lá colocando as pautas nas agendas. Mais de 500 mil brasileiros se cadastraram este ano para votar no exterior, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. O número representa um aumento de 40% em relação a 2014. A proposta de trabalho em uma empresa de tecnologia estrangeira fez Fábio trocar São Paulo por Barcelona, na Espanha. Isso foi há quase 2 anos e ele não pensa em voltar para o Brasil tão cedo. Minha ideia é continuar aqui, aprender outros idiomas também, ou até, quem sabe, futuramente ter uma experiência em outro país europeu. Para este professor de economia do Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, muitos brasileiros deixam o país por falta de perspectiva. A falta da ideia de um futuro em que os problemas vão ser gradativamente superados e o Brasil vai encontrar um caminho de desenvolvimento. Histórias de brasileiros que chegam à Europa em busca de oportunidades são cada vez mais comuns. Tanto que o número de pessoas aptas a votar no exterior aumentou 41% em relação a 2014. Mais de 500 mil de eleitores vão às urnas este ano em 110 países. A maioria desses eleitores está nos Estados Unidos, Japão e Portugal. A Cristina está entre os mais de 25 mil brasileiros que votam aqui na Alemanha. A terapeuta ocupacional vai trabalhar como voluntária na eleição. A gente está fora do Brasil, mas a gente nunca perde os laços, né? Tem muitas políticas para brasileiros no exterior que acabam influenciando a nossa vida aqui. Esta engenheira de sistemas vai às urnas pela primeira vez desde que se mudou da capital paulista para Hamburgo há mais de 10 anos. Para ela, a violência é o principal problema do Brasil. Antigamente eu não tinha problema de falar assim, não, eu vou para casa, eu vou visitar minha família, eu vou passar um mês lá. Hoje em dia, eu tenho medo de ir para o Brasil. No exterior, há mais eleitores brasileiros com diploma universitário na faixa dos 35 aos 44 anos, enquanto o eleitorado no Brasil é menos escolarizado e mais velho. O voto também é obrigatório para quem mora fora do país, mas só é possível votar para presidente. O que ajuda é você conhecer as propostas, tentar analisá-las, e delas você tirar a melhor opção e aí você dar o seu voto. Vamos falar de esporte. Começamos com o Campeonato Mundial de Vôlei Masculino. O Brasil se recuperou da última derrota. Vamos ver como é que foi. Teve tensão do início ao fim, confusão no segundo set, bronca com a arbitragem, mas o Brasil venceu o Canadá e respirou no Mundial. Em grande partida de Wallace e Douglas Souza, a seleção brasileira segurou o ímpeto do time canadense e cravou 3-1. O Brasil já estava classificado ao entrar em quadra graças à vitória da Holanda sobre o Egito, mas agora subiu para 3º posto e manteve possibilidades de terminar a primeira fase na liderança do Grupo B. Wallace foi o maior pontuador da partida com 24 acertos. Douglas, que costuma ter função mais defensiva, também foi muito efetivo. E pelo lado canadense, Perrin deu trabalho com 18 pontos. A seguir, Coreia do Norte e Coreia do Sul se reúnem mais uma vez. A expectativa é de que os países negociem o fim dos programas nucleares e avancem nas conversas sobre cooperação econômica entre eles. O presidente Donald Trump aumenta as tarifas de importação para produtos chineses. A gente volta já.
O presidente da Coreia do Sul visita a Coreia do Norte pela terceira vez para negociar o fim das armas nucleares e a cooperação econômica. O presidente norte-coreano Kim Jong-un recebeu o líder sul-coreano Moon Jae-in no aeroporto internacional de Pyongyang. Os dois líderes, acompanhados das esposas, se abraçaram e riram durante alguns minutos diante das câmeras, enquanto centenas de pessoas agitavam bandeiras da Coreia do Norte e da península ainda não dividida. A cúpula é um teste que pode promover um novo encontro de Kim Jong-un com o presidente norte-americano Donald Trump. Um dos objetivos é demonstrar que a desnuclearização está em marcha. Outro é reforçar a cooperação econômica. A delegação de 200 pessoas que acompanha Moon Jae-in inclui líderes de empresas responsáveis por 1/5 do PIB da Coreia do Sul. Na China, o porta-voz do Ministério do Exterior afirmou que Pequim deseja sucesso no encontro entre os dois líderes coreanos e que apoia o diálogo de reconciliação e cooperação. Nas ruas da Coreia do Sul, as reações vão dos aplausos diante da TV no terminal de ônibus e da passividade dos pedestres diante de um telão que mostrava o encontro numa praça sem público aos protestos desse grupo que pedia liberdade e direitos humanos. Para eles, o encontro só vai beneficiar o líder norte-coreano Kim Jong-un. O presidente dos Estados Unidos taxa em mais de 20 bilhões de dólares o comércio com a China. O presidente norte-americano Donald Trump decidiu impor tarifas de 10% sobre o comércio de 200 bilhões de dólares em produtos chineses e deixou fora da lista relógios inteligentes e outros produtos de consumo. O recolhimento da tarifa de 10% começa na segunda-feira, mas a alíquota deve subir para 25% no fim deste ano. Em Pequim, o Ministério do Comércio disse que a China não tem outra escolha a não ser retaliar as medidas tomadas pelos Estados Unidos. O porta-voz Geng Shuang disse que elas trazem novas incertezas nas negociações entre os dois países. A decisão já tem reflexos sobre empresas norte-americanas, como a indústria naval, que prevê um desastre financeiro de 39 bilhões de dólares. Chat Kovarik é fabricante de barcos e diz que cada um tem pelo menos 500 parafusos e porcas que só são fabricados na China, e as tarifas já aumentaram mais de 12% desde o início da administração Trump. Em resposta às medidas tomadas pelos Estados Unidos, o Canadá, México e a União Europeia já ameaçam tarifar importações de produtos norte-americanos. Em Bruxelas, na Bélgica, a comissária da União Europeia, responsável pelo comércio no bloco, Cecília Malmström, disse que o órgão discorda dos métodos usados pelos Estados Unidos para defender sua economia e que essa guerra comercial pode terminar sem vencedores. E agora há pouco o Ministério do Comércio chinês anunciou que vai aplicar retaliações contra mais de 5 mil produtos norte-americanos no valor de 60 bilhões de dólares. No comunicado, o governo chinês afirma que, apesar das queixas formais, os Estados Unidos violaram as normas da Organização Mundial do Comércio e apresentou na OMC uma queixa contra a decisão de Donald Trump. De volta a falar de esporte, ontem um jogaço fechou a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Quem esteve na Arena Condá foi presenteado com um belo jogo de futebol. Precisando vencer para não ficar na zona de rebaixamento, a Chapecoense foi para cima. E quando o Verdão do Oeste começava a crescer no jogo, William Potker recebeu em velocidade e foi derrubado por Jandrei. Pênalti convertido por Nico Lopes. Seguindo a estratégia de antes de sofrer o gol, o time catarinense chegou ao empate com o Leandro Pereira de cabeça. O jogo permaneceu com ritmo lento, até o pênalti de Vitor Cuesta em cima de Bruno Silva. Aí o jogo pegou fogo. Leandro Pereira cobrou e colocou o Verdão na frente. E tinha mais. No final da partida, o árbitro voltou a assinalar um pênalti para os visitantes. Mas o camisa 9 parou nas mãos de Jandrei, que voou para fechar o gol e fez mais uma defesaça no minuto final. Jandrei 2, Chapecoense 2, Internacional 1. Espetacular, o São Paulo, com essa derrota do Inter, permanece na liderança do Brasileirão. A Portuguesa já não vive um bom momento no futebol faz um certo tempo e, infelizmente, pode piorar. Piorou. Ontem, o time perdeu na primeira fase da Copa Paulista, que dá acesso à Série D do Campeonato Brasileiro e deve sumir do mapa do futebol nacional por 5 meses. Vamos ver como é que foi. O jogo foi contra o Ituano, válido pela 12ª rodada da Copa Paulista. É o torneio que dá vaga na última divisão do Campeonato Brasileiro, Série D, que no caso a Portuguesa foi eliminada no passado. Ou seja, a Copa Paulista era o mínimo que se esperava dos jogadores, do time, da diretoria, mas não. Mais um vexame. Diante do Ituano, na manhã do último domingo, uma derrota acachapante, de virada. A Portuguesa, que tentava entrar na zona de classificação, abriu o placar aos 19 minutos com o Fernandinho, mas Martinelli empatou 4 minutos depois. No segundo tempo, o Ituano garantiu a vitória aos 41 minutos com um belo gol de João Morelli. Para o time do interior, só alegria e a classificação antecipada para a segunda fase da Copa Paulista. Para a Lusa, mais uma decepção.
Jornal Cultura, primeira edição termina aqui. Uma ótima tarde para você. Tchau, até amanhã.